Então, política de roteamento disponíveis. Tem o roteamento simples, que é o Simple Routing, Weighted Routing, que é como se fosse por peso, Latent Based Routing, que é latência, Failover Routing, que é ativo-passivo, né, quando um falha o outro responde, Geolocation, ou seja, por geolocalização, Geoproximidade, que é por fluxo de tráfego, né, ele é uma política de roteamento mais avançada, e Multi-Value Answer Route, que é para respostas de vários valores. Então, a política de roteamento simples. Se a gente escolhe a política de roteamento simples, a gente pode ter apenas um registro com vários endereços IP. Se você especificar vários valores para um registro, o Route 53 retornará todos os valores ao usuário em ordem aleatória. Então, basicamente, o usuário vai lá, bate no Route 53 e ele pode ter tanto uma resposta do 10001 quanto do 10002. Roteamento por peso, weighted. O usuário vai e baseado num peso que a gente coloca, né, no weighted, a gente pode colocar, olha, 90% do tráfego manda tudo para São Paulo e 10% a gente manda para Sydney. Então, basicamente, é assim que funciona a política de roteamento por peso. A política de roteamento por latência. Então, se a gente tem um usuário em São Paulo e a gente tem servidores em Sydney e em São Paulo, ele vai pela menor latência, tá? Então, basicamente, se o usuário está fazendo query em São Paulo, ele vai ter uma latência menor porque o servidor já está ali. Agora, se ele estiver, por exemplo, lá na Oceania ou na Ásia, a latência vai ser menor para ele estar chegando em Sydney. Então, ele vai acabar sendo direcionado para Sydney. As políticas de roteamento por failover. Então, basicamente, a gente tem o usuário e ele, basicamente, o tráfego que tem principal, ele sempre vai para São Paulo. Só que quando essa instância ela falha, aí o tráfego principal acaba indo para Sydney, ou seja, você configura isso de acordo com o que você preferir. A política de roteamento por geolocalização. Então, basicamente, se você tem clientes específicos numa região, por exemplo, na Oceania, então automaticamente o cliente, se ele está lá, ou seja, o provedor dele, as queries DNS estão vindo da Oceania, a gente pode direcionar ele para Sydney, por exemplo. E se a gente tem clientes no Brasil, eles vão estar sendo direcionados, por exemplo, para São Paulo. As políticas de roteamento por geoproximidade. Aqui, como eu falei, né, é uma política muito mais avançada que a gente tem que o Amazon Route 53, ele direciona o tráfego com base, né, nos recursos de localização geográfica e dos seus recursos. Opcionalmente também você pode optar por rotear mais ou menos tráfego baseado no BIAS, ou seja, você expande ou diminui a área de abrangência daquela região para estar indo para um servidor ou uma região. Ou seja, você pode fazer diversos tipos de políticas de roteamento de acordo por onde você esteja, ou seja, é um roteamento muito mais complexo. E além disso, você tem que usar o fluxo de tráfego, que é como se fosse um workflow. E o roteamento de vários valores, ele é diferente do Simple Routed, porque a política de vários valores permite a gente configurar o Route 53 para retornar, além de vários valores, baseados na consulta de DNS, e também configurar principalmente o Health Check, ou seja, a integridade de cada recurso. Então, ele é só semelhante ao roteamento simples, a diferença é que a gente usa o Health Check. Então, quando falha um valor, ele automaticamente vai estar mandando para um outro valor que esteja saudável. Então, é isso, né, dessa aula de DNS e roteamento.